Na aula passada, vimos que muitas vezes é necessário o crente se retirar do meio dos não crentes. Na aula de hoje, aprenderemos que a punição virá de uma vez só e que restará apenas o lamento pelas perdas daquilo que o mundo considera como seus tesouros, aquelas coisas que governam seus corações. Apocalipse 18, versículo 8 diz: Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Lembra que eu disse na aula passada, no final da aula passada, que a bordoada virá de uma só vez? Aqui no início do versículo 8 temos: Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Por permanecer arrogante, por ignorar a evangelização e o testemunho da igreja, o mundo vai sofrer várias coisas ao mesmo tempo no fim dos últimos dias. Aqui são citadas 3 dessas coisas: morte física, porque ou morrerão ou perderão quem amam; pranto, obviamente por perderem alguns; e fome, pessoas que viviam bem morrerão de fome. Veja só que decadência. O texto diz também: e será consumida no fogo. Aqui pode ser uma referência tanto à morte física como à morte eterna, pois os não crentes que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo não só vão morrer queimados, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, lembra? Como também passarão a eternidade no fogo eterno, o lago de fogo, também conhecido como inferno final. Você nota como a segurança do pecado é uma mentira frágil? O castigo, ele está determinado e o tempo, este está passando. É como se pudéssemos ouvir o tic-tac aproximando o homem de seu destino eterno. Ah, como é necessário aceitar a Jesus como Salvador. Tão urgente hoje como foi desde o começo da pregação do Evangelho. O texto continua: e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Somente o nosso Deus, que é onipotente, poderia garantir que o fim que ele determinou receba o seu cumprimento. Além disso, é também por Deus ser onipotente que nenhum poderoso deste mundo poderá escapar da condenação. Há muita gente hoje que, porque tem uma situação financeira muito boa ou um cargo poderoso, que a condenação jamais lhes alcança. Mas não será assim no juízo final. Ninguém escapará do justo juiz. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela. Sobre quem? Sobre a Babilônia, é claro. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. É bom destacar aqui, com respeito a este versículo, que os reis da terra, eles não choram pelos seus pecados. Eles não choram porque estão arrependidos. Não. Eles choram pela perda do poder. Eles choram por isso e demonstram um lamento egoísta, não um lamento de arrependimento. Sabe por quê? Porque, embora o trono tenha caído, o coração não caiu, não. O coração continua apegado ao pecado, à prostituição física e espiritual, aos desejos pecaminosos. Os não crentes, quando Jesus voltar, eles vão lamentar, sim, mas simplesmente pela destruição daquilo que eles amam. Apenas isso. Não vão lamentar porque viveram uma vida contrária à vontade de Deus. Nem pensar. Versículo 10. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Que interessante, não é? O espanto revela o quê? A surpresa deles. Por quê? Porque é como nós vemos hoje. Os não crentes nunca imaginam que um dia o sistema pode cair. O mundo sempre acredita na sua própria eternidade. Mas tudo que não é eterno de verdade
em Deus desmorona. Versículo 11. E sobre ela, sobre a Babilônia, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Aqui é o lamento puramente econômico. De novo, não lamentam pela injustiça, lamentam agora pelo fim do consumo, pelo fim daquilo que lhes dá lucro. Quando Deus derruba o ídolo do mercado, o coração humano entra em pânico. Se os reis choram pela perda do poder, todo tipo de comerciante, empresário, empreendedor deste mundo vai chorar pelo término do dinheiro, um dos maiores ídolos deste mundo. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Professor, então o dinheiro é pecado? Não, o dinheiro não é pecado. O apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo vai depender de nossa relação com o dinheiro. É uma relação idólatra? Ele tem o primeiro lugar em nossa vida? É uma coisa que nós mesmos devemos avaliar. Quem é mais importante para nós? A riqueza ou o Senhor? Versículos 12 e 13 trazem uma lista das mercadorias que se perderão por ocasião da destruição deste mundo. Aquelas mercadorias que eram tudo para os não crentes e que são tudo hoje para os não crentes. Eis a lista, versículos 12 e 13. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Nós podemos dividir todos esses elementos em algumas categorias. Sabia disso? Vamos ver quais são elas. Primeiro, há aquelas mercadorias que estão relacionadas àquilo que chamamos de luxo e status duro. Como assim duro? Status mais concreto. Por exemplo, ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Aqui, a lista começa com aquilo que a cultura chama de valor real. Metais e joias, símbolos de segurança e prestígio. Qual é a lição? A lição é que a Babilônia, o mundo em que nós vivemos, ele constrói a identidade de uma pessoa e a confiança dela naquilo que brilha e naquilo que pode ser acumulado, entendeu? É a riqueza como a coisa mais importante do mundo. Brilhou e pode ser acumulado? É isso que manda, é isso que eu quero. Meu irmão, minha irmã, examine onde você busca valor e pratique um freio concreto no consumo desse tipo de status. Troque essa ostentação, muitas vezes maldita, por uma administração responsável daquilo que você tem, incluindo aí uma generosidade deliberada. Não existimos neste mundo só para nos satisfazermos, mas para servirmos aos outros. De que adianta acumular sem parar e não ser de utilidade para o nosso próximo? Outra categoria nas quais podemos dividir essas mercadorias é a categoria da estética, da imagem. Aquela imagem que faz distinção social. Olha aqui as mercadorias: linho finíssimo, de púrpura, de seda, de cor escarlata. Aqui entram os tecidos raros, as cores caras. É a cultura da aparência. Enquanto no item anterior estavam as mercadorias relacionadas àquilo que nós chamamos de status duro ou elementos concretos como joias, ouro,
prata, aqui nós temos os elementos da aparência, as roupas caras, aquilo que chama a atenção dos olhos quando nós andamos pelas ruas. A Babilônia, o mundo, ele não vende só produto, não. Ele vende uma identidade para a pessoa. Sabia disso? Ele vende uma roupagem que dá a essa pessoa superioridade social. E dá mesmo, professor? Não, de fato não dá. Aos olhos de Deus, isso não quer dizer nada, mas aos olhos do mundo, isso aqui é tudo. A pessoa passa a ser considerada com outra identidade por causa daquilo que ela veste. Ela passa a ter outra posição na hierarquia social por causa das roupas que ela tem. Quantas pessoas a gente costuma dizer tem geladeira vazia em casa, mas não lhe falta uma roupa ou um carro para mostrar para os outros? Quando a imagem vira a salvação para uma pessoa, a alma dessa pessoa já virou uma refém do mundo. Pode acreditar. O antídoto para isso é contentamento com o que temos e verdade, isto é, escolher simplicidade de aparência. Se você é tentado a se mostrar pelas coisas que você veste, então lute contra isso, buscando mais simplicidade naquilo que você usa. Dê mais valor à profundidade de caráter. A igreja é uma família em que ninguém deve valer mais por causa das aparências externas. Não deixemos que a igreja se torne uma imitação do mundo. Infelizmente, não são poucas as comunidades cristãs em que há um verdadeiro desfile estético, uma valorização demasiada da aparência em termos de vestimenta, e isso entre os próprios crentes. Uma outra categoria para essas mercadorias é a categoria do conforto doméstico, é a sofisticação material. Diz assim o texto: madeira odorífera, marfim, objetos finos, bronze, ferro, mármore. Esses materiais, eles apontam para aquelas casas e aqueles ambientes de alto padrão, não é isso? Essas coisas, elas dão para a gente a ideia de estabilidade, de luxo doméstico, durabilidade. Sabe qual é o risco? O risco é transformar o conforto em um trono, um objeto de idolatria. É transformar a vida em um projeto de upgrade. Upgrade é o termo que nós usamos para aquela melhora. Vamos melhorar alguma coisa? Vamos dar um upgrade. Então, há pessoas que ficam nessa busca enlouquecida pela coisa melhor. Sempre. E sabe por que muitos buscam isso? Porque essa é a forma que encontraram de lidar com a própria ansiedade. Resolvem com o consumo dessas coisas. Mas a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades e não procurar resolvê-las com esse tipo de coisa. Mas é isso que está ao meu alcance. Eu tenho condição, eu tenho dinheiro, isso me tranquiliza? Sim, mas não é porque funciona que deve ser escolhida essa opção, não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é porque é uma opção para nós que vamos seguir por esse caminho. Temos de avaliar se essa é a vontade de Deus prescrita nas Escrituras. É em Deus que devemos descansar e não no conforto material. Ainda que tenhamos tudo, não devemos permitir que esse tudo domine o nosso coração. E se estiver dominando, professor? Se estiver dominando, então é hora de se desfazer, entende? Situações radicais pedem soluções radicais. Se você não consegue lidar com essas coisas, então é melhor evitá-las. Em quarto lugar, uma outra categoria para as mercadorias citadas nos versículos 12 e 13 são aquelas que envolvem o prazer dos sentidos. Por exemplo, canela, especiarias, incenso, unguento,
bálsamo, de forma geral, perfumes, coisas que atingem o olfato. Essas coisas são deliciosas, não é? Por quê? Porque satisfazem na hora e prendem nossa atenção. A Babilônia, o mundo, ele seduz pelo alívio imediato e pelo prazer que anestesia. Tem algo que nos atrai mais do que alguma coisa que gera de imediato uma satisfação? Não. Todos nós queremos resolver os nossos problemas para ontem. Não estamos dispostos, naturalmente, a esperar uma resolução que possa vir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Esse método de Deus de fazer as coisas no tempo dele é algo que incomoda nossa natureza pecaminosa, porque estamos acostumados a satisfazer nossos desejos de pronto. Simbolicamente, não é isso que os perfumes trazem? Eles trazem um aroma agradável no momento em que passamos no nosso corpo. E o problema aqui não é apreciar coisas boas, não. O problema é usar esses prazeres como uma medicação espiritual para preencher aquele vazio, aquele estresse, para nos ajudar a fugir das verdadeiras questões. Meu irmão, minha irmã, temos de escolher uma prática de consolo que envolva Deus e as pessoas. Às vezes, resolvemos todos os nossos problemas recorrendo a essas mercadorias. Não é isso? Em vez de recorrer a quem? A Deus em primeiro lugar e, em segundo lugar, às pessoas que nos cercam. Quantos parentes, quantos amigos com os quais poderíamos desenvolver uma relação melhor e não. Preferimos mergulhar nesse consumo sem fim, procurando anestesiar os nossos problemas, as nossas dores, mas elas continuam lá, elas continuam conosco. O cristão, o crente, ele tem muitas alternativas e Deus e as pessoas são as duas principais. Na próxima aula, veremos mais algumas categorias em que esses elementos de mercadoria se enquadram. Até lá!